Olá, nosso bate-papo hoje no Caxias Conversa é sobre mulheres em situação de rua. Quem conversa com a gente são 3 profissionais que vão falar desse assunto. Vamos falar dos desafios, dos cenários, da realidade de quem hoje vive essa situação e também dos atendimentos que a gente tem disponível. Conosco, nossa vereadora Rose Frigieri, que é responsável, é a procuradora principal da Procuradoria Especial da Mulher. Também com a gente, a professora Karine Santos, que é da Faculdade de Educação da URGS e também pesquisadora da área social. E ainda conosco a Ana Paula Divina, que é auxiliar de limpeza e que já teve a experiência, de viver na rua e vem aqui compartilhar conosco. Bem-vindas, e eu já pergunto agora para nossa procuradora, quais são os vieses, como a Procuradoria Especial da Mulher tem atuado nesse campo das mulheres em situação de rua e como a senhora, a vereadora Rose, enxerga o cenário, esse cenário dessa temática aqui em Caxias do Sul e também, por consequência, no nosso país. Obrigada, Vânia, todo mundo que nos acompanha, Acho que é um tema muito importante, porque trata principalmente da invisibilidade dessas mulheres. Eu acho que é isto que nós, enquanto vereadoras, enquanto poder público, enquanto PEN também, temos que trazer para a discussão. Nós sabemos que hoje quem mais cresce, a população que mais cresce no Brasil, e aqui em Caxias também, são as pessoas em situação de rua. Então, são necessárias políticas públicas, debate. Nós precisamos dar visibilidade a essas pessoas que são cidadãs, como qualquer outra pessoa, mas que tem uma carga enorme de estereótipos, de discriminação, e que isso precisa ser combatido cotidianamente. E a gente sabe que o preconceito, ele vem de um pré-conhecimento sem uma análise real da situação de cada um e de cada uma. Então, nós queremos, tanto com esse debate aqui, mas nós faremos esse debate também à noite, um pouco mais aprofundado, enfim, não é ao vivo aqui, mas enfim, nós faremos esse debate também, e em outros momentos, porque embora a população em situação de rua tenha uma série de coisas em comum, é necessário que a gente faça um recorte da questão das mulheres. Porque se toda a população vive essa questão da sociedade, de dificuldades, de invisibilidade, de preconceito, as mulheres, embora não se tenha um diagnóstico, um estudo maior na nossa cidade, que é uma necessidade também. É preciso que o poder público faça esse estudo, faça esse diagnóstico, tenha isso de uma forma organizada, mas nós sabemos que são minorias, pelo menos o que a gente vê também, que nós também não aprofundamos, mas que tem questões bem específicas, como as mulheres na sociedade de modo geral. Tem aquelas gerais, mas tem suas questões específicas por serem mulheres. Para quem está em casa, eu vou fazer mais um questionamento para a vereadora Rose, porque daqui um pouquinho ela vai sair, vai dar um tchau para a gente, e então, a gente vai chamar a Cristina da FAS para estar conosco. Mas eu queria saber, vereadora Rose, se eu vejo assim, ando muito pelas ruas, eu não vejo muitas mulheres aqui em Caxias do Sul em situação de rua. Eu queria te questionar também sobre isso, Eu sei que existe, mas me parece que a maioria é público masculino e queria também te ouvir como que a Procuradoria, se eventualmente, algumas mulheres gostariam de recorrer à Procuradoria, como elas fazem? Bom, eu acredito que tanto na Câmara como na Prefeitura, tudo precisa ter relação e uma interdisciplinariedade. Então, nós, pela Procuradoria da Mulher, nós temos uma assessoria agora, este ano, primeiro ano, então está todo o horário disponível para recebermos essas demandas. E nós temos que trabalhar com outras comissões, inclusive da casa. Eu já fui presidenta, já sou da Comissão de Direitos Humanos, estar
na rua, ter seus bens protegidos, seus documentos, não ser obrigado ou obrigada a sair da rua é um direito constitucional, é um direito humano. A questão da saúde, a questão do trabalho, da escola, ela tem que estar articulada com as políticas públicas. Então, tanto pela PEN como por outras comissões, nós temos esse dever. Eu só queria colocar aqui, antes de dar um tchau, porque realmente eu acho que é muito importante que a comunidade ouça as representantes do poder público, no caso aqui a Cris, que é psicóloga e trabalha na FAS, trabalhou no Pop Rua até pouco tempo, mas eu queria dizer, por exemplo, que uma das coisas que nós pensamos para a população, eu ouço muito as pessoas dizerem que tem que estar estudando, tem que estar trabalhando, não tem que estar na rua, só que não existe política pública para isso. E eu estou muito afim, já fui para Porto Alegre, já consegui um espaço, a gente está batalhando, conversei com a 4ª CREA, agora vou conversar com a SMED para criar salas de aula específica para a população em situação de rua aqui em Caxias. Porque não adianta dizer que tem que estar estudando e vai botar numa 6ª série numa escola regular, porque se quer EJA, tem para os cidadãos caxienses, tem pouquíssimas turmas. Então, são políticas que não custam muito. A sala eu já consegui, o espaço, só a gente precisa ter profissionais. E é necessário esse tipo de coisa. Então, na PEN ou em qualquer espaço aqui, nós precisamos atender a população. Como eu falei, é uma população diferenciada, mas é cidadã caxiense. E as mulheres, especificamente, né? Eu acho que a Aninha, a Prof. Karine também, a própria Cris vão poder falar melhor das especificidades, mas a gente sabe que a rua e qualquer espaço, ele também é reflexo de uma sociedade machista. Então, além de todas aquelas questões que todo mundo que está na rua sofre, tem as questões do machismo, da discriminação sobre as mulheres, que deve sim ter esse recorte ser debatido por todo mundo que está na política pública. Muito bem. Vereadora Rose, agradeço e acho que essa sua preocupação tem muita relação também com o fato da senhora ser professora, né? Essa também. Preocupação com a educação. A gente te agradece. Obrigada. Volte sempre. E agora a gente, então, vai chamar aqui a Cris, né? Que é Obrigada. sucessora. Bom debate para vocês. Obrigada, vereadora Rose. Agora, então, Cristina Souza vai assumir, então, o posto aqui da vereadora Rose. Bem-vinda, Cris. Obrigada. Bem-vinda. Cris, então, é educadora social, mas também tem formação em psicologia. Isso, sou educadora social da FAS e a minha formação é psicologia. Atualmente estou lotada no serviço de convivência, mas tenho uma caminhada de quase 3 anos de trabalho com as pessoas em situação de rua. E eu já, então, aproveito que eu engato um pouquinho a pergunta que eu havia feito para a vereadora Rose. Por que isso? Às vezes eu passo, assim, eu sou muito frequentadora, adoro ruas, adoro os parques e, né, espaços públicos, e eu não vejo muitas mulheres. Que cenário a gente tem? Até, Cris, eu queria te falar, porque recentemente a gente aprovou aqui na Câmara uma frente parlamentar, né, sobre as pessoas em situação de rua, e naquele debate da formação da frente, que a própria vereadora Rose comentou que está tendo um crescente no número de pessoas em situação de rua, assim como de idosos. A vereadora Estela Balardinha havia comentado de um número, assim, que ela teria consultado a FAS, que seria de população de rua aqui em Caxias, em torno de 1.500. Não sei se é um número real, mas era o que estava sendo colocado na questão da formação do plano. Mas a grande maioria é homem? Ou a minoria é mulher? Como é que é esse cenário? Sim. É interessante a gente destacar, né, que quando a gente construiu enquanto comitê Pop Rua aqui no município um diagnóstico preliminar e um plano preliminar de política municipal para essa população específica, o dado de tanto dos atendimentos realizados pela política de assistência e pela política de saúde, que são as principais políticas que hoje atuam com essa população aqui no município, indicavam que varia entre 12% e 15% do número total são mulheres. Esse é um número que é um número em âmbito nacional. Todos os dados, as estimativas, porque como não temos um censo, e isso aqui em Caxias faz falta, mas é uma realidade do país inteiro, em todos os dados que se tem nacionalmente, se indica que o número gira em torno de 12% a 15% das pessoas em situação de rua são mulheres.
tá? Na época do diagnóstico para a construção do plano, a gente estimava que isso foi em final de 2023, esse dado, em torno de 1.500. Naquele ano, o serviço de assistência, que é o Centro Pop, através dos 2 serviços que tem na FAS, tinha atendido 2.044 pessoas diferentes em 2023, que passaram por aqui, né? Tem pessoas que passam e vão para outras cidades, então esse número não dá para a gente dizer que é o número de pessoas que estão em situação de rua aqui, mas foi o número de pessoas diferentes que foram atendidas nos equipamentos. E aí tem os dados do Cadastro Único, né, que eu não sei te dizer o dado atual, mas estava em torno de 900 pessoas, 800 e poucas, que também tem a questão de que não é todas as pessoas que estão em situação de rua que estão no Cadastro Único. Uhum. Então, esse dado, ele é difícil de precisar enquanto não se fizer um censo. Não tem uma medida redondinha, né? É, um número aproximado. Isso. Eu também já estava lendo os materiais e trabalhava nacionalmente com um percentual de 19, 20% de público feminino nesse contexto. Agora, aproveito a professora Karine aqui, que a vereadora Rose comentou sobre a invisibilidade das mulheres em situação de rua. Casa com aquilo que eu, Vânia, também às vezes não as enxergo. Professora, que invisibilidade é essa? Então, obrigada, uma boa tarde. A invisibilidade feminina no universo da situação de rua é uma realidade, assim como a Cris comentou, né, em nível nacional. Eu posso falar um pouco dos dados, né, que a gente tem de Porto Alegre, região metropolitana, agora ouvindo um pouco a Cris, né, o número realmente ele é menor, mas há questões muito específicas da vivência da rua que vulnerabilizam ainda mais as mulheres. Por isso, talvez essa invisibilidade, e aí a gente pode pensar em invisibilidade por 2 aspectos, né? A invisibilidade do sujeito, mulher, né? Das necessidades específicas da vivência da mulher, e a invisibilidade enquanto uma mulher em situação de rua no contexto da rua. A mulher em situação de rua, ela ainda é mais vulnerável do que toda a população em situação de rua. Ela passa por situações onde ela precisa estar protegida, né? Ela precisa ser cuidada em alguma medida por aqueles que estão próximos a ela, né? Ou por outras mulheres que se protegem. Porque a vivência, ela é muito delicada na relação entre essa população, né? Então, essa é uma invisibilidade da mulher na relação com toda a população em situação de rua. A outra invisibilidade que eu comentei, que é a invisibilidade do sujeito, são das necessidades particulares da saúde, né? Especialmente nos períodos específicos. Biotipo feminino, né? Tem suas... né? Das questões de acesso a espaços públicos, inclusive, para trocar uma roupa, para tomar um banho, né? Então, são situações que colocam a mulher, né, num lugar ainda mais vulnerável e por isso talvez a gente não as veja com tanta frequência. Porque elas precisam estar num lugar mais protegido, apesar de estarem na rua. E às vezes se silenciam. Exatamente. Ana. Boa Aninha, tarde. Ana Paula Divina. Tu estava fazendo um sim, concordando com a professora Karine. Sim. Nos fale da sua realidade, que já teve uma experiência. Hoje tu tá, né, tem Graças o seu cantinho, mas nos conte sobre você. Olha, é complicado, gente, porque assim, na minha opinião, tá? Quem me vê agora, assim, trabalhando, tendo meu cantinho, ou quem me vê passar na rua, vai se lembrar da Aninha que ficou, né? Porque eu passei por várias situações. Não tanto assim, claro que eu precisava tomar um banho, trocar roupa, e não ter lugar para fazer isso, né? Então, é complicado, porque o único lugar que eu me sentia assim, acolhida era o Centro Pop. Então, ali, pelo menos, tu tem tu faz a tua higiene, toma banho, escova os dentes, prende o cabelo, toma teu café da manhã, mas e à noite, como é que faz? Porque como daí, vai no banheiro, como né? vai no banheiro,
como é que tu vai fazer as tuas necessidades, né? Quando tá naquele período que a mulher sempre tem, todo mês, como é que vai para trocar, né? Porque ficar vazando também não dá. Então, é bem difícil. E essa estrutura que tu falaste, nem sempre é próximo de onde você fica, né? Porque você está me falando que, né, eu queria saber até quanto tempo você permaneceu nas ruas, Ana, e até onde você falou, lá no viaduto do Imigrante até o Pop Rua, era uma grande distância. Era. Como fazer isso, assim, né? Porque, claro, que a gente ia no posto de gasolina, porque fica aberto 24 horas, mas nem sempre os atendentes são legais, dependendo do atendente, ele não te deixa entrar no banheiro, né? Mas graças a Deus as pessoas que nos postos que pelo menos eu fui bem recebida, eles disseram, não, pode usar, vai lá, escova teu dente, até porque eu ia quase todo dia, então eles já estavam cientes, né, então já me conheciam, mas daí depois trocou, eu não sei se trocou o pessoal, não deixaram eu entrar, dependendo, perguntavam o que eu ia fazer. Aí eu disse uma coisa, eu não vou assaltar, eu só vou usar o banheiro, é só isso que eu preciso naquele momento. Mercado, ia comprar alguma coisa, o guarda já ficava olhando, ou seguia, ficava no tipo, o que tu vai fazer? Aí um dia eu fiquei irritada, eu disse, moço, por que o senhor está atrás de mim? Eu não vou roubar, eu só vim aqui comprar uma coisa para mim comer, que eu tô com fome. E depois daquele dia, parece que também já trocaram, na verdade, já trocaram um atendente que estava lá, né, o segurança, e agora virou um outro mercado, não sei qual que é, porque faz tempo que eu não vou lá também, né? Mas, assim, o pessoal que eu vejo que vai lá na UPA, às vezes usar o banheiro, eles vão lá para tipo, molhar a cabeça, fazer as necessidades deles. Então, é complicado, porque... Não se tem estruturas adequadas, então... Deveria de ter, que nem agora a Praça Dante também, né? São esses lugares que o pessoal procura, porque não tem. Como é que vai fazer o janta? Como é que vai se alimentar? Claro que o pessoal da noite que passa, que coloca vianda, que oferece, né? Tem sempre os anjos da guarda que eu falo, que ajuda o pessoal, porque eu fui muito ajudada por eles e graças a Deus eu falo que eu não passei fome na rua, porque sempre tem um anjo para oferecer algo, né? Então, eu sou muito grata também por aprender da rua a ser uma pessoa melhor. Porque antes eu era arrogante, prepotente, aquela coisa de, eu me acho. Só que eu não me acho nada. Quando tu tá na rua, tu perde tudo. É que nem a história do Nejó, que perdeu tudo, mas ganhou tudo em dobro, né? E aquele guarda também que estava com lepra, que ele não queria se molhar naquele barral, naquela água suja. Mas ele foi e saiu curado. Então, eu da rua, eu fui curada. Porque agora eu tenho minha casa, eu tenho meu lar, né? Eu, com muito esforço, graças a Deus, eu consegui, através também da Casa São Francisco, né? Por ter sido acolhida. Eu agradeço também a eles, porque se não fosse por eles, eu não estaria conhecendo pessoas. E volta e meia eu vou lá e dar uma passadinha para dar um oi pro pessoal, né? Porque, assim, seja grato onde tu estiver. Mesmo que seja na rua, muitas vezes chorando, não tendo R$1 no bolso. Né? Então... Sempre assim, tem alguém que ajuda. Né? Sempre tem. Mas, assim, preconceito, gente... É muito difícil, é a pior coisa que tem, o preconceito, porque olham para você andando na rua com cara de nojo, virando a esquina ou atravessando do outro lado. Eu era assim, gente. Eu fazia isso, mas eu aprendi que eles são seres humanos que nem a gente. Eles têm coração que nem a gente, escorrem o sangue que nem a gente. Claro, somos
a gente vive neste mundo. O Ana, eu quero quem está nos acompanhando, eu tenho certeza que está curioso, né, de saber como é que essa Ana, que tem já essa reflexão, essa firmeza nos pensamentos, foi parar nas ruas e quanto tempo permaneceu? Eu permaneci quase 1 ano, né? Aqui em Caxias. Aqui em Caxias. Eu já passei por debaixo do gauchinho, eu já passei por debaixo de um estacionamento de carro. Depois daquele estacionamento, a gente conseguiu alugar uma casa, mas não deu muito certo com o aluguel da casa. Então, voltamos para a rua. E depois dali a gente conseguiu, através do POP, o PRF, né, que é uma ajuda para você conseguir uma casa para alugar. E a gente conseguiu a casa e eu querendo resgatar minha filha, né, com esse pensamento que eu não caí nas drogas, que eu não sou, graças a Deus, eu já tomei cachaça, eu não vou mentir, eu já tomei, já fiz um porre, mas assim, não é para mim, né, bebida alcoólica e cigarro não é para mim, até porque faz 2 anos que eu não fumo, né, eu parei de fumar, então, na verdade, eu nem era fumante, eu só fumava para gastar dinheiro, e assim, voltando à tua pergunta, desculpa. Sim, tu permaneceu 1 ano, né? O que te levou até... sabes que no dia que foi aprovada a frente parlamentar, o vereador Cláudio Libardi, ele comentou que uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, aponta que 44% das pessoas que estão em situação de rua optaram por isso, por essas circunstâncias, em razão de situações familiares. 44%. Então, eu só queria saber de ti, Ana, assim, ó, o que te levou para a rua e o que tu já me falou agora que graças ao POP tu, né, se reestruturou, a assistência, eu penso que a assistência multidisciplinar ali te ajudou a te recuperar. Mas o que te levou lá para a rua? É que na verdade, eu saí de Nova Prata e vim para Caxias. Então, quer dizer, Nova Prata já é uma cidade pequena, né, não tem serviços, e os serviços que a gente foi... preconceito demais, por eu ser negra, né? Então, ali já cortou. E o pessoal de lá que instruiu nós para vir para Caxias, né? Que antes eu estava casada, né? Mas o meu ex-companheiro, eu tentei ajudar também, mas a gente acabou, nós dois, indo parar na rua. E, assim, foi esse de Nova Prata para Caxias, eu não sabia, até então não sabia que eu ia ficar praticamente desamparada. Na rua. Eu fiquei desamparada. Mas graças a Deus que Deus coloca os anjos, né? Como eu falo. Claro que ali, o primeiro dia que eu fiquei na rua, que eu deitei em cima do papelão com as pedrinhas sentindo nas minhas costelas, eu virei pro canto e chorei. E parece que passou um filme na minha cabeça. Porque, assim, eu tinha casa, eu tinha tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, tendo a casa e tendo tudo, mas sendo uma pessoa arrogante, não leva a nada. Aí eu pensei, a única coisa que eu faço, que eu sempre fiz, foi acreditar em Deus, que uma hora Ele ia me tirar dali. Sabe? Uma hora Ele ia me fazer com que eu saísse daquela situação. E foi o dia em que esses anjos do Centro Pop que fizeram a abordagem foram lá e perguntaram por que eu estava naquela situação. O que aconteceu realmente? Eu disse, a única situação que nós estávamos porque a gente não conseguiu pagar o aluguel, né? E o dono, que depois o próprio dono faleceu, ficou o filho não quis mais, a gente não tinha condições de pagar, a gente passou para essa situação. E ela, mas tu sendo mulher, Ana, eu disse, não tem o que eu fazer. A situação financeira, a falta, né? A falta. Cristina, assim, essa situação eu imagino que se reproduz em vários cenários, né? Claro, né, uma ausência financeira, não tem onde tirar. Mas a Ana estava me falando, a Aninha estava me falando que quando o pessoal passou e viu ela lá no viaduto do imigrante, isso, viu o capricho dela, na cama assim, toda arrumadinha, e começou
não, isso não está muito correspondendo, né? E isso, assim, essas abordagens que são feitas, esse cuidado que vocês têm, como ela acontece, são pessoas especializadas, mas, assim, esse olhar clínico, assim, porque tem quem não queira sair. A Ana é um perfil de quem queria vencer aquele momento que foi levado pela questão financeira, mas tem gente que não deseja, né, sair das ruas. Como é que é feito isso? Eu acho que primeiro é importante a gente contextualizar e até problematizar um pouco essa questão de uma escolha por estar na rua. Porque a vivência do trabalho cotidiano de quem está do dia a dia trabalhando com esse público diz que ninguém, ou quase ninguém, a grande maioria, não está ali por uma escolha ou por um desejo. Né? Existe uma série de questões sociais, econômicas, familiares, de saúde, ou, né, N fatores que levam a pessoa a estar naquela situação, naquele momento. Por isso que a gente já usa uma situação, não é um morador de rua, porque é uma situação temporária. Deveria ser o mais temporária possível, né? E aí, então, essa é uma questão muito importante, porque por vezes a gente reproduz, né, isso de que tá ali porque quer, é uma escolha, mas essa questão da escolha, ela a gente precisa complexificar um pouco. Mesmo querendo estar lá, tem um porquê. Tem uma série de questões, às vezes psicológicas, às vezes psiquiátricas ou familiares, enfim. Cada pessoa tem uma estudar, história. Investigar o que é. Cada pessoa tem uma história e tem as suas particularidades e o que leva a isso. A gente teve com um aumento... A gente vive num país desigual, né? E com uma série de questões econômicas, sociais, de desigualdades de acesso à política de educação, de saúde, de trabalho, de tudo mais, que historicamente nos coloca alguns grupos em situações mais vulneráveis. Mas com a pandemia, isso se agravou muito, inclusive tem vários estudos que indicam o aumento muito significativo de pessoas em situação de rua a partir do contexto da pandemia, por conta dos fechamentos das empresas, de todo esse processo econômico e social que a gente viveu, né, por conta do momento pandêmico, que levou um grupo muito maior de pessoas a estar em situação de vulnerabilidade econômica e social. Cris, inclusive aquela pesquisa que eu comentei que o vereador Cláudio Libardi citou da Fiocruz, aponta que 39% é decorrente do desemprego. Isso. Né? Acabou ficando na rua por desemprego. A grande maioria são pessoas que trabalhavam, que pagavam seus aluguéis, e aí entra a questão de uma série de políticas públicas que a gente precisa, enquanto município, enquanto sociedade, para desenvolver como um todo. A gente precisa ter política de habitação, política de saúde, política de assistência social, de acesso ao mercado de trabalho, a qualificação, para que a gente possa evitar um aumento de agravantes como esse, né? E o trabalho da política de assistência social, que tu me perguntou antes, a gente tem no município 2 serviços. Um que é o Centro Pop, que atende lá no Cinquentenário, né, na Avenida Circular Pedro Mocelin, que é esse espaço que a Ana falou, que a pessoa pode ir lá, ter seu armário, tomar seu banho, seu café. Tem os atendimentos com assistente social, com a psicóloga, com os educadores, para fazer os encaminhamentos todos que são necessários, né? E aí tem todo um trabalho para além do acesso às condições básicas, né, de higiene, de alimentação. E aí tem todo o trabalho social que se faz, né, justamente de conhecer esses sujeitos, identificar quais são as suas potencialidades, quais são as suas fragilidades, e, enfim, um trabalho que acontece lá. E tem o trabalho que acontece na rua, que é o trabalho da abordagem social, que é esse trabalho também de profissionais que vão até os locais, que é para mapear o território, atingir esses territórios que são mais distantes do equipamento, como tu bem pontuou, o viaduto do Imigrante, toda aquela região da cidade é muito distante do Centro Pop.
né? A gente já vinha apontando que talvez caiba uma análise, um estudo no município, se a gente não poderia ter 2 equipamentos de centro pop na cidade, pela quantidade de pessoas, pela localização, mas, enfim, a abordagem social também trabalha para atingir esses territórios mais distantes e também para mapear aquelas pessoas que às vezes não conhecem o centro pop, que não acessa, que desconhece todo esse atendimento que tem lá, e aí vai se aproximando, vai conhecendo, vai identificando, e aí vai ofertando os diferentes equipamentos e os serviços que existem e que podem estar atendendo essa população. É um trabalho fundamental, extremamente necessário, que precisa de profissionais qualificados e de pessoas que tenham esse olhar, porque é para além de ir lá e olhar a pessoa que está deitada na calçada. Tem que ter um perfil. É além disso. Tá certo. É isso mesmo. Karine, professora Karine, 2 questões. Quem também está na rua é principalmente as mulheres. Você até comentou, né, sobre a invisibilidade, mas ficam muito suscetíveis a situações de violência também, além do desamparo, da ausência de proteção. Paralelo a isso, gostaria que a senhora comentasse a respeito, mas também uma figura que é enigmática no país, que é o padre Júlio Lancelotti, né, nessa questão da situação de rua. Ele diz que as respostas dos poderes, né, do Estado, elas são insuficientes nessa questão da situação de rua, inadequadas, e além disso, ele diz que são de uma tutela que não fortalece, não desperta a autonomia. Queria entender se a senhora também converge, né, com esse pensamento e nos fale também como lidar com essa violência que fica a mulher suscetível quando vive na rua. Então, a gente em algum momento, né, a vereadora Rose também comentou que a rua é um direito. Né? A rua como um direito, quando a gente entende que a rua é um direito, a gente tem que entender como é que a gente garante, então, esse direito, entendendo que quando a gente tem um direito violado, a gente tem uma série de outros direitos que também são violados. Né? A gente não romantiza a situação de rua, porque não há romantização, não há como romantizar ninguém. Essa escolha, quando ela acontece, ela é muito particular e muito pontual. Né? Os fatores que levam as pessoas para a situação de rua, eles são fatores estruturais, né? E o Estado, de fato, se tivesse essa consciência, né, entenderia o que o Júlio Lancelotti, né, o padre Júlio Lancelotti, afirmou, dizendo que são ineficientes, né, aquilo que o Estado tem para oferecer, porque nós não conhecemos de verdade, né? Se nós queremos garantir, se a gente tem o entendimento de que a rua é um direito, que garantias a gente precisa, né, para que esse sujeito viva com qualidade de vida, então? Começamos por aí. Né? Nós trabalhamos, né, na assistência social com a ideia de superação da situação de rua. A superação da situação de rua se dá justamente quando a gente consegue concretizar esses direitos de maneira muito prática, né? São constitucionais, Karine. Constitucionais, mas a gente, né, peca por aí. O próprio fato da gente não ter os dados, de não conhecer quem é a população de rua, quem é a população de rua em Caxias, em Porto Alegre, em São Leopoldo, né, nos limita na oferta de políticas públicas. Então, o que a gente tem hoje, né, no plano nacional para a população em situação de rua, nos serviços da política e da assistência social, não são suficientes, mas é o que foi construído com muito suor de um trabalho, né, das bases, daqueles que, junto com organizações sociais, com movimentos sociais, conseguiram alcançar, né, os poderes para trazer essa discussão na sua agenda. Então, essa ineficiência do Estado se dá por isso, nós não conhecemos. Será que a gente não os ouve?
Será que a gente tá ouvindo não adequadamente Não. quem vive Não. na rua, Karine? Não. E eu te pergunto isso porque também tem muita gente que coloca na escrita, né? Ou na fala. A oralidade e a escrita são dois recursos muito bons para a gente sistematizar aquilo que estamos sentindo, né? E eu trago aqui porque eu estava lendo um material de algumas pesquisadoras e, né, uma teórica que eu imagino que quem pesquisa cita muito, que é a Bell Hooks, que fala que escrever é uma forma de descolonizar. É uma forma de descolonizar. Escrever, mas pode ser também falar. Não, se a gente pode fazer isso, né? E será que a gente não está deixando de ouvir? E faço o link também, porque um trabalho organizado pela senhora, a professora Karine, também com a contribuição da Cris, e da nossa Aninha, né, resultou numa obra, né, Direitos Humanos de A a Z, que ali tem verbetes, que é isso, que é a fala de quem está vivendo aquela situação, colocada na teoria, numa obra, distribuída gratuitamente, pelo que eu entendi, né? Exato. É um jeito também, essa escrita, essa alternativa que vocês, enquanto academia, também estão projetando, é uma forma de ouvir melhor quem está na rua e talvez criar políticas públicas que sejam mais coerentes com essa realidade. Exato. Eu concordo que sim, né? E essa aposta, né, de uma coletânea onde tu possa reunir as diferentes narrativas de quem vive, de quem estuda, de quem trabalha, né, num formato acessível. Um verbete de 1,5 página, 2 páginas, né, ela está acessível a todos. Ela traz essa visibilidade, né? Ela concretiza o sujeito na sua existência. Porque para além, né, de descolonizar o pensamento, de descolonizar a palavra, de escrever para se descolonizar, a descolonização da vida é o que vivencia as pessoas em situação de rua. Né? Porque é preciso ter muita resistência, é preciso ter muita força de vontade para viver tudo que a rua, né, pode se apresentar a esses sujeitos. E aí eu vou responder a tua primeira pergunta em relação à violência que as mulheres em situação de rua vivenciam, né? A situação de violência na nossa sociedade, ela é algo concreto, né? Nós vivemos numa sociedade muito violenta, mas nós vivemos numa sociedade violenta que entende que o estranho a mim, ele precisa estar distante de mim. Por isso que as pessoas também têm medo, porque é muito comum, infelizmente, né, às vezes as pessoas têm medo de se aproximar de quem está na rua. Então, esse estranhamento faz com que isso já é uma violência, por si só isso já é uma violência, né? Mas para aqueles sujeitos então que são, termo que nós usamos aqui, invisibilizados. Eles não são invisibilizados, eu gostaria de dizer. Se eles fossem invisibilizados, a gente não teria sociedade, né? Não me entendam mal. A sociedade não ia querer tanto que esses sujeitos não estivessem aos seus olhos, não estivessem nos centros da cidade, não estivessem nas praças da cidade. São visíveis, são concretos. Então, essa violência que ela é, né, radical, né? Ela soma, ela constrói essa sociedade, né? Ela determina como é que são as relações sociais nessa sociedade, reflete também nas relações desse grupo populacional. Sim, porque no fundo, talvez, Ana, né, tal, mas nem um sono possível tu não teria, porque do receio de alguém vir te atacar, de alguém vir, né, tá sempre suscetível. Então, dorme com o olho aberto e outro fechado. Esse é e tu nem consegue dormir. Imagino Teve uma fala de uma pessoa em situação de rua aqui, uma manhã que eu moro aqui no centro e aí tava indo trabalhar a pé e quando eu passei por ele, tava levantando. E aí cumprimentei, porque conhecia, enfim, já não tava mais no Centro Pop, mas dei bom dia, te peguei acordando. Dele, não, acordando não, porque faz mais de ano que eu não durmo. E aí aquilo me deu um... né? Porque a gente, às vezes, naturaliza coisas, por mais que, né, eu sou uma pessoa que trabalho, né, e trabalhei, agora eu não trabalho, mas que estudo e que milito nessa causa também.
E mesmo assim, às vezes a gente não se dá conta, que é isso que a Ana falou, não dorme. Não dorme. Isso que tu conheces, né? E isso que tu Isso. não age com indiferença ou com E estranhamento. se dorme, ou eles te roubam, tu acorda e não tem, tipo, o teu tênis do lado, né? Ou tu fica sentadinho ali acordado pra cuidar das tuas coisas. Por isso que o teu cantinho é melhor. É o meu cantinho. É melhor. Ah, muito bem. E nós estamos chegando ao final do Caxias Conversa sobre mulheres em situação de rua. Eu quero muito agradecer, então, começando aqui na ponta, pela Cristina Souza, que é ela da FAS, educadora social e psicóloga, e veio conversar conosco. Professora Karine Santos, que veio de Porto Alegre, especialmente para o podcast, mas também para o evento hoje à noite na Câmara. E, claro, com todo o seu conhecimento aqui, obrigada. E, especialmente, Ana Paula Divina, mineira, né, que veio parar no Rio Grande do Sul, acolhida por uma família de Rondinha. Eu quero muito te agradecer, Ana Paula Divina, porque Eu que agradeço. és um exemplo para nós, assim, de superação da situação de rua. Quero muito agradecer você que nos acompanhou aqui neste podcast, Caxias Conversa sobre Mulheres em Situação de Rua, e continue conosco na programação da TV Câmara Caxias.